Olha só, esse anúncio da taxação futura para o Brasil é muito importante lembrar, né? Por enquanto o que anunciaram é só um relatório que vai recomendar tarifas para o Brasil, ou seja, não é que as tarifas estejam valendo, não tem tarifa ainda, não se sabe nem se terá tarifa no futuro, tá? Então, por enquanto, que tem um relatório recomendando tarifas, tá? Mas, sem dúvida alguma, a divulgação desse relatório deu um prato cheio para o Lula explorar isso daí, dizer que a culpa é do Flávio, não sei o que lá e coisa e tal. Só que esse pessoal não está percebendo uma jogada importante nisso daqui, tá? Eu não sei se é isso que o Trump tá pretendendo fazer, mas se for, isso pode dar um checkmate no Lula muito grande. Eu vou explicar para vocês aqui. Olha só, o Flávio mandou uma carta para o Marco Rubio pedindo que os Estados Unidos poupem o Brasil da taxação. Mais do que isso, né? Quando o Flávio esteve lá nos Estados Unidos falando com o Trump, ele disse que pediu expressamente ao Trump para não taxar empresas brasileiras, tá? E, bom, eu não sei se é isso que o Trump está pretendendo fazer, mas existe uma maneira muito simples do Trump falar, receber esse relatório da USTR, né, que saiu hoje. Lembra, não são tarifas, é uma recomendação para colocar tarifas. O Trump pode receber esse relatório e falar, não, que eu estou conversando muito bem com o Flávio aqui, coisa e tal, e em princípio não vou colocar tarifas por hora não, né? Vamos ver como é que fica ano que vem, a gente conversa com o Flávio ano que vem e resolve esse problema. Seria lindo de morrer esse tipo de coisa. Deixaria muito claro que a culpa das tarifas é do Alexandre de Moraes, é do Lula, né? O pior é o seguinte, o pior não, o melhor na verdade, né, o pior para o Lula, né, é que o Lula está caindo nesse negócio como um patinho. Eu vou explicar para vocês. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter, já foi gerente de Necrotério, X100 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí. Eu falei para vocês no vídeo mais cedo hoje sobre esse relatório da USTR, né? Eu achei que ficou numa posição ruim, não gostei disso, né? É lógico que o Lula iria usar esse tipo de coisa para dizer, ai, que é tarifa, ai, tadinho, soberania, soberania. Está fazendo isso pra caramba. Eu acho muito engraçado aqui que o Lula usou um cartaz do Pix aqui, ó. O Pix é do Brasil e não sei o que lá. Todo mundo na imprensa tentando ajudar o Lula nisso, dizer que não, que esse relatório do Trump acusa o Pix e não sei o que lá, sendo que a acusação que faz ao Pix é muito pequena e o principal motivo que eles apresentam é a crítica à censura do Alexandre de Moraes, né? Mas enfim, beleza. É lógico que o Lula iria usar isso eleitoralmente nesse momento, né? Esse é o lado negativo. Mas eles não estão percebendo que esse problema pode ser revertido muito rapidamente e eles vão entrar numa roubada muito grande, tá? Aqui, ó. Então, o Flávio mandou uma carta para o Rubio pedindo que os Estados Unidos poupem o Brasil da taxação e também o Flávio disse que pediu expressamente a Trump para não taxar empresas brasileiras, né? A esquerda estava toda feliz da vida, não porque aqui o Flávio é orientado a tentar se desvencilhar do tarifaço dos Estados Unidos e não sei o que lá. Veja, o Flávio, ele não tentou se desvencilhar do tarifaço dos americanos, não, ele pediu para o Trump não tarifar. Aliás, vocês lembram quando teve o tarifaço original lá em julho do ano passado, que imediatamente o Alexandre de Moraes mandou prender o Bolsonaro? E eu falei para vocês que isso é uma filha da putagem. Por quê? Porque o Bolsonaro poderia pedir para o Trump para não aplicar tarifas ao Brasil. Isso daria uma vantagem enorme para o Bolsonaro nessa história toda. O Bolsonaro se tornaria o token de garantia contra tarifas no Brasil, né? E provavelmente era isso que planejava o Trump com o Bolsonaro. Vocês lembram que naquelas mensagens que houve, troca de mensagem, na época o Bolsonaro já não podia sair do país, porque já era acusado de um monte de coisa, um monte de acusação injusta, sem dúvida alguma, mas ele não podia sair do país. Mas o Trump falou, não, que eu estou ouvindo o que o Bolsonaro tem a falar e coisa e tal. Bastava o Bolsonaro publicamente pedir para o Trump para postergar as tarifas ao Brasil, e o Trump falar, ok, vou postergar as tarifas ao Brasil por enquanto a gente conversa com o Bolsonaro e coisa e tal, para isso ficar uma coisa muito importante. Ou seja, o Bolsonaro seria o cara que garante o Brasil sem tarifas nesse meio tempo, né? E seria muito mais complicado prender o Bolsonaro nessa situação. Isso seria a saída óbvia. Tanto era a saída óbvia que o Alexandre de Moraes agiu rápido e mandou prender o Bolsonaro imediatamente. Eu não sei se não teve ninguém na equipe do Bolsonaro para dar esse toque para ele. Ele devia ter feito isso rápido, imediatamente pedido para o Trump suspender as tarifas, né? Mas enfim, o Flávio agora, parece que o pessoal ficou esperto, o Flávio agora já fez isso daqui, né?
Flávio refaz estratégia sobre tarifaço e usa carta Rubio para tentar conter efeito que beneficiou Lula em 2025. Né? Aliados do senador tentam desvinculá-lo da proposta dos Estados Unidos. Mas olha só o que eu falo para vocês. Primeira coisa, o Flávio não está querendo se desvincular disso não. O Flávio está querendo se colocar como salvador da pátria. O Flávio está querendo se colocar como o cara que vai resolver este problema. É isso que esse pessoal não está entendendo. Eles acham que não, que o Flávio vai se desvincular, ele quer se afastar disso. Não quer se afastar. Tá aqui, ó, mandou carta pro Rubio aqui, ó. Ele quer ser o cara que vai resolver o problema, tal como resolveu o problema do Comando Vermelho do PCC, que é um problema que o Brasil tem e que há anos o pessoal está querendo combater o Comando Vermelho do PCC. O Flávio, sem ser presidente do Brasil, já conseguiu resolver esse problema, ou pelo menos ajudar bastante nesse problema, né? E outra coisa, dizer que beneficiou o Lula em 2025, cara, olha, eu não vou tão forte nisso daqui não, tá? Vamos combinar um negócio aqui, esse efeito político não beneficiou tanto assim o Lula não, tá? Teve uma leve melhora do Lula em 2025, que rapidamente foi pro buraco de novo, e eu não acredito que tenha melhora agora também, porque, de novo, o Lula garantiu que ficou tudo associado a PCC e Comando Vermelho, e o povo brasileiro, ninguém quer Comando Vermelho e PCC, todo mundo quer que seja declarado terrorista mesmo, então eu não acho que isso vai ter nenhuma vantagem política pro Lula agora. O Lula vai tentar explorar, o Lula está tentando explorar. O que esse pessoal não está entendendo é qual é a jogada do Trump. É exatamente essa. E agora, dessa vez, eles não têm mais como fazer nada. Por quê? Porque o Flávio já pediu para poupar o Brasil da taxação. E isso é uma coisa maravilhosa, cara, porque o Trump pode virar e falar, não, eu conversei com o Flávio aqui e já resolvemos esse problema, já vou segurar por enquanto. Né? Aqui, ó. O antagonista também não entendeu, o antagonista está aqui, ó. O Tariflávio, né, expõe o risco de jogar com o Trump, não porque o Trump pode fazer uma besteira, não sei o que lá, mas arrisca, aqui, ó. Flávio recuperou fôlego com a visita a Trump e designação do Comando Vermelho do PCC como terroristas pelos Estados Unidos, mas arrisca perder terreno com tarifas. Primeiro que eu não sei se vai perder tanto terreno assim, até porque as tarifas não estão valendo, vale sempre a pena lembrar disso, né? Segundo, porque no final das contas a situação agora é bem diferente. O Lula está colocando isso muito próximo da questão do Comando Vermelho do PCC. Isso joga o Lula para baixo. Então eu não acho que vai ter nenhuma vantagem para o Lula nessa história, não. Mas o mais engraçado é isso que eu estou falando para vocês. Se essa estratégia for verdadeira, eu não sei, tá? Mas se foi isso que foi combinado pelo Trump e o Flávio, o Lula está se ferrando nessa história. Algumas pessoas parecem que já perceberam o tamanho do problema, né? A Ana Flor não fala com todas as letras do que eu estou falando aqui, mas ela coloca que esse novo tarifaço dos Estados Unidos é mais sério e tem potencial eleitoral. Ou seja, pode ser colocado o Flávio como o cara que garante que não vai ter tarifaço no Brasil. E aí, meu amigo, vai ter um incentivo muito grande para muita gente apoiar o Flávio aqui no Brasil nessa eleição, né? É interferência a eleição brasileira? De certa forma mas é a mesma coisa que o Lula faz, de interferir. O Lula deu um empréstimo para a Argentina nas vésperas da eleição, da tentativa de eleição do Sérgio Massa lá na Argentina, né? O amigo do Alberto Fernandes lá, que é colega do Lula, nas vésperas da eleição, deu um empréstimo pro pessoal lá, né? E acabou que não ajudou em nada, ele perdeu a eleição, mas teve essa ajuda, né? Isso aqui não deixa de ser uma forma de fazer isso. O Trump fala que, olha só, não, que eu conversei com o Flávio, eu conversei com o pessoal aqui, cheguei à conclusão de que não vou fazer o tarifaço, pelo menos por hora. Vou segurar o tarifaço para ver como é que vai ser a questão eleitoral no Brasil. Vamos ver como é que vai se resolver essa questão aí. Que já deixou claro que, né, conforme for, não vai ter tarifaço, mas se for a coisa, ele já tem um relatório, e como ela coloca muito bem aqui, esse relatório é muito mais complicado. A outra tarifa que ele colocou, o pessoal entrou na justiça, teve a empresa americana que entrou na justiça lá também, teve um monte de gente querendo brigar e coisa e tal. No final, a Suprema Corte americana decidiu mesmo que aquele tipo de tarifa não podia ter, coisa e tal. Mas agora, essa daqui é outra história. Essa daqui tende a ficar por muitos anos, por muitos governos também, tá? Então é uma punição enorme para o Brasil. O pessoal da Faria Lima, que quis brincar de fazer o L em 2022, agora vai ter o problema de, olha, quiser brincar de fazer o L de novo esse ano, vai ser problemático, né? Então, essa é a situação. Vai ter uma consequência eleitoral muito grande. E, enquanto isso, o Lula está ajudando a gente. O Lula está ajudando a gente, dizendo que está aguardando o telefonema do Trump. Então, de novo, eu não sei se é esse o plano do Trump com o Flávio Bolsonaro. Mas se for este o plano do Trump com o Flávio Bolsonaro, o Trump não vai ligar para o Lula. Para que vai ligar para o Lula? Não ligou da outra vez, vai ligar agora por quê, né? E o Lula,
com esse negócio de ter medo de falar com o Trump, que ele teve medo ano passado, né, vai continuar com medo agora, não quer ligar para o Trump e coisa e tal, o Lula não vai ligar para o Trump. Então vai ficar esperando um encontro aleatório, igual foi da outra vez, né, na verdade, né? E quanto mais demorar isso daí, melhor, porque dá tempo do Trump falar que não, eu vou esperar. Eu falei com o Flávio Bolsonaro aqui, eu vou esperar para botar esse tarifaço por enquanto. Vamos ver como é que vai ficar a coisa. Conforme for, a gente vai negociar, conforme for o próximo presidente, a gente pode aliviar alguma coisa, né? E, ou seja, o Lula, ao ficar nessa putaria dele, né, dessa vergonha, essa covardia do Lula de não ter coragem de ligar para o Trump, como aconteceu da outra vez, o Lula está dando corda para essa estratégia, né? A qualquer momento isso pode acontecer. E se for isso, vai ser lindo de morrer, vai ser ótimo, né? Eu quero ver como é que o pessoal vai embalar essa coisa para o público. Tá todo mundo dizendo aqui, não, porque o Flávio se fudeu, o Flávio se ferrou, tariflávio, porque ficou associado com as tarifas, eu não sei o que lá. Não. Porque agora dessa vez dá para associar o Flávio a resolver o problema da tarifa. Não, olha só, o Flávio, eu conversei com o Flávio aqui, não vou fazer tarifa agora não, por conta disso. Eu não sei não, tá? Eu acho que o Lula tem um problema. Felizmente, como o Lula é um idiota, ele não vai perceber esse problema, não vai fazer nada, não vai ligar para o Trump, não vai correr atrás do Trump, não vai tentar marcar reunião amanhã na casa do Trump, lá para ir lá conversar com o Trump a qualquer custo. E mesmo que tente, se a estratégia for essa, o Trump não vai receber ele, então meio que não vai fazer diferença nenhuma. Não tem nada que o Lula possa fazer. O Lula caiu na armadilha, já era. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.